Olá galera, tudo bem com vocês, seguidores aqui do canal? Juliana Bertolozzi, espero que sim. Hoje, quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, e hoje acordamos todos com uma notícia um tanto quanto esquisita, para dizer o mínimo, né? O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estaria cogitando tirar a cerveja, o litrão de cerveja, dos não vacinados, como uma forma de encorajá-los a se vacinar. E então eu fiquei pensando, eu acho que isso tudo já está indo longe demais, não? É claro que a gente não pode esperar coerência alguma da pessoa que fez uma queima de fogos no Réveillon no Rio de Janeiro e disse que estava torcendo para ver uma aglomeração, muita alegria, e que agora está lidando com uma epidemia de gripe junto com a Covid, e ainda com um desastre de chuvas, estradas desmoronando, enfim. Mas eu até gostaria de saber se há uma ciência aí por trás, ou algo psicológico talvez, por trás dessa ideia de cortar o litrão dos não vacinados. Então, pessoal, eu comecei a refletir sobre tudo o que aconteceu nesses últimos 2 anos, como chegamos até aqui, e eu vejo hoje a população cega. E eu quero explicar por que eu vejo isso. Porém, para não simplesmente jogar uma ideia aqui do nada, eu quero fazer um apanhado bem geral do que vivemos até aqui, para que vocês possam compreender o motivo de eu estar achando que as pessoas estão cegas, desinformadas e, dentre várias coisas, bastante irritadas com tudo, fiscalizando a vida alheia, fiscalizando se você está usando uma máscara, 2 ou 3. Então, eu quero falar um pouquinho disso, mas eu gostaria, pessoal, de fazer um apanhado, um histórico do que aconteceu e do que nos trouxe a esse momento. Que tal embarcar junto nessa jornada? Vamos lá? Bem, estamos então em janeiro de 2022. Estamos chegando perto da data em que foi registrado o primeiro óbito no Brasil por Covid, que foi em março de 2020 no Rio de Janeiro. E a partir de então, os casos foram explodindo, 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 explodindo. Passamos a ser bombardeados por imagens, tanto em jornais impressos quanto na mídia, nas televisões, mas nós fomos bombardeados por imagens assustadoras, tenebrosas, de corpos sendo retirados de casas e hospitais dentro de sacos pretos, caixões enfileirados, que depois inclusive a gente descobriu até que essa foto era falsa, né? Era de 2014 de uma outra cidade na Itália, e que foi atribuída à pandemia, enfim, né? Hoje sabemos que fomos bastante manipulados. Isso aí a gente vai discutir daqui a pouquinho. Fomos bombardeados por aquelas imagens todas, covas sendo abertas em tudo quanto é cemitério pelo Brasil afora, aquelas cenas horrorosas de coveiros cavando, 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 e depois de imagens com as famílias diante das covas, como diria Joseph Conrad, autor do livro The Heart of Darkness, O Coração das Trevas, que deu origem ao filme Apocalipse Now. Aquilo foi o horror. O horror. E em meio a tudo isso, víamos especialistas, jornalistas, blogueiros, não especialistas, ou então médicos de outras áreas, todo mundo, desde aquela senhora que vende sorvete no semáforo, ou água, ou o que for, até cientistas renomados, começaram a dar suas opiniões, e então as pessoas foram ficando cada vez mais confusas, sem saber exatamente no que acreditar, mas obviamente acreditando naquilo que a mídia lhes empurrava. Nessas imagens todas que foram sobrecarregando as pessoas e que foram muitíssimo, 98% responsáveis por uma outra epidemia silenciosa sobre a qual poucas pessoas falam, de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, dificuldades para dormir. Pessoas que antes eram saudáveis, levavam uma rotina normal, faziam exercício, saíam para trabalhar,
foram forçadas a ficar em casa e começaram a ficar deprimidas, ansiosas, a descontar suas frustrações na comida. Então, de repente, essas pessoas passaram a viver de antidepressivos, ansiolíticos, remédios para inibir o apetite, remédios para dormir melhor. Então, a pandemia da Covid causou também muitas outras doenças nos brasileiros. Dentre as primeiras medidas recomendadas pela OMS, pela Anvisa, pelas autoridades mais entendidas do assunto, foram o uso de máscaras em qualquer lugar e o uso indiscriminado de álcool gel também em qualquer lugar. Que, aliás, o álcool gel tem o mesmo efeito de uma coisinha que você sempre teve em casa. Detergente ou sabonete. Quando você chega em casa, é legal você lavar as mãos, se higienizar. Também é legal você fazer isso depois de manipular alimentos, né? Pois é. O álcool gel serve para isso também. Claro, ele é prático, né? Você não vai carregar sabonete e água com você na bolsa. Mas convenhamos, o álcool gel já existia antes, tá? Mas de repente virou a vedete, você não encontrava nas farmácias. E quando encontrava, eram aqueles preços exorbitantes, né? Mesma coisa as máscaras. Também a gente já não encontrava, e quando encontrava... Eram máscaras descartáveis que você usaria uma vez só. Ia pagar o preço. Eram preços absurdos. E aí o pessoal também começou a ficar meio endoidecido, né? Estocando alimentos. Nunca tivemos uma crise, uma falta de alimentos. E até hoje eu não entendi aquele lance de estocar papel higiênico. O que foi aquilo? E então começamos a usar as máscaras, praticamente elas se tornaram um acessório para todos nós, né? Uso em público, em parques, em academias, em shoppings, em todos os lugares, na verdade. Só não precisa usar na sua casa e, dependendo das pessoas, eu conheço pessoalmente gente que usa máscara dentro de casa, tá? Conheço. E não, eles acham normal, é assim mesmo. As pessoas praticamente só podiam tirar a máscara na hora de comer, e ainda assim havia já aquelas regras de isolamento social, de distanciamento social. Você nem podia comer em paz praticamente, né? Porque é óbvio, você tinha que tirar a máscara para poder comer. As pessoas já te davam aquelas olhadas tortas. Como é que a gente come com a máscara? Não sei, mas a fiscalização da galera ficou assim, nível hard, né? Aliás, está bem pior hoje em dia, é algo que eu vou falar daqui a pouco. Talvez no próximo episódio, para não ser muito cansativo. Mas as pessoas ficaram, além dos autocuidados, parecia que o que virou mais importante, acima de tudo, era fiscalizar o outro. Fiscalizar se o seu vizinho estava usando máscara, se ele não estava, se uma criança não estava, a babá. Anotem essa informação que eu vou repetir e vai ser essencial depois. Nesse momento, as farmacêuticas, que estavam já em busca de uma possível vacina, alguma coisa, uma fórmula para conter a disseminação do coronavírus pelo mundo, já estavam lucrando bastante aí com a venda de álcool gel, a venda de máscaras, a venda de papel higiênico, além dos remédios que eu citei agora há pouco. Ansiolíticos, remédios para dormir, remédios para inibição de apetite, suplementos vitamínicos, porque de repente as pessoas acharam que tinham de tomar, muitas tomaram sem saber se era para tomar ou não, por isso, né, sobrecarregando vários órgãos do corpo, mas tava tudo tão fácil ali na farmácia, você vai comprar um negocinho, tá lá, aquela variedade de suplementos, aquela variedade de coisas, então, né, as farmacêuticas, enquanto isso, empurrando doenças a pessoas saudáveis que até então nunca haviam apresentado problemas de ansiedade, de depressão ou coisas do tipo antes, e que agora estavam dependentes desses medicamentos. Guarda essa informação, beleza? Junto com tudo isso, com todo esse cenário do horror, the horror, o horror, começamos a sofrer restrições de governadores e prefeitos que não souberam conter a pandemia em suas cidades ou estados e tiveram de... porque não havia leitos disponíveis, não havia atendimento médico, não havia material, não havia isso, não havia aquilo. E então, resolveram começar a tomar algumas outras medidas. O famoso fique em casa, a economia a gente vê depois. Fique em casa, assim você não
tem o perigo de se contaminar ou de transmitir o vírus. Muitas empresas aderiram a isso, seus funcionários foram trabalhar em casa, outras empresas fecharam, aliás, muitas empresas fecharam, muitos comércios, bares, restaurantes fecharam, quebraram, justamente por causa dessas medidas restritivas. Ora, chegou um momento em que nós não podíamos comer nos restaurantes, né? Você tinha que pegar a comida e levar para casa, então pedir por um aplicativo. Os aplicativos não têm todas as regiões. Há regiões que nenhum motorista, nem de táxi, nem de aplicativo vai entrar, e nem de entrega de comida. E nem todo mundo tem o celular, viu, para fazer o pedido. Então, tivemos muitos problemas aí com essas medidas. Muitos. Além disso tudo, nós começamos também a ver outras cenas tão horrorosas quanto aquelas que a mídia estava mostrando antes, de caixões, de covas abertas, que foram cenas de policiais agredindo pessoas em praças públicas, em praias, porque elas não estavam usando máscara. Tudo isso sancionado e com a bênção do então ministro da Justiça, hoje ex-ministro e ex-juiz e pré-candidato à presidência do Brasil, senhor Sérgio Moro. Quem ainda conseguia sair por aí, pela cidade, ainda ia vendo as portas dos comércios fechando, comércios antigos que tiveram de encerrar suas atividades. Muitas empresas, muitos desempregados. Então começamos a ver as consequências dessa política do fique em casa. Somada àquelas que eu já falei, das doenças aí que as pessoas não tinham e de repente começaram a ter. E somadas também é um fatorzinho simples. O ser humano não vive sozinho em isolamento. As pessoas precisam umas das outras. E esse fator aí começou a deprimir muitas pessoas. Famílias não podiam se reunir. Não podiam comemorar o aniversário de alguém. Isso tudo teve um impacto enorme nas vidas das pessoas. E sem falar no que aconteceu com as crianças, com os estudantes, que ficaram sem aula durante 2 anos. E que finalmente esses dias uma mídia marrom admitiu que o que foi feito com as crianças foi criminoso. De fato foi. Foi criminoso. E não só com elas. Mas elas sofrerão consequências por muito tempo. E ao mesmo tempo, pessoal, a gente também estava vendo aí a hipocrisia desses senhores prefeitos e governadores que impuseram, por exemplo, toque de recolher. Então, a partir das 20 horas, por exemplo, foi o que ocorreu aqui no estado de São Paulo, as pessoas não podiam circular nas ruas a pé, sem que elas tivessem algum documento provando para onde que estavam indo. Se estavam indo a uma farmácia, deveriam estar com a receita. Se estavam indo ou voltando do trabalho, deveriam ter uma comprovação. Restaurantes, bares, se tivessem com clientes, tinham de fechar as portas às 8 horas. Então, o vírus tem hora, então, para trabalhar, né? Só posso concluir isso. Ele bate cartão, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente via essa loucura, essa hipocrisia que foi você fechar os comércios, restringir a circulação de pessoas entre 8 horas da noite até 4 ou 5 horas da manhã, todo mundo se fingia de louco, né? Fingia. Aí vem a cegueira, né? Para as imagens das aglomerações em plataformas de metrô, de trem. Gente, havia gente assim, olha, era muita gente. As mídias estavam preocupadas. Olha, nem todo mundo que está aí nesse meio está com máscara. Então a gente foi entendendo mais o que significava hipocrisia, o que era bom para um, para outro. Ciência, vida. A ciência em tirar o litrão da cerveja das pessoas? A ciência em prendê-las em casa? E aglomerar todo mundo no mesmo horário, à espera do transporte público, ou em ônibus e vagões de trem e metrô superlotados? Isso é ciência? Então tá, né? Quem sou eu para discutir com a ciência? Enquanto isso, as farmacêuticas estavam tentando desenvolver um imunizante para conter o surto. Aí começaram a aparecer resultados de testes aqui e ali,
Ah, eficácia de 54,7%. Beleza, serve, manda. Hoje a gente já sabe, né? Eficácia... né? Protege contra o vírus? Não. Impede a transmissão e contágio? Não, também não. As doses de reforço também, elas impedem o... Não, elas só atenuam a doença caso você pegue. Como assim? Ah, se você pegar, você não vai precisar de hospitalização. Então tá. A primeira pessoa a ser vacinada no Brasil foi uma enfermeira que foi vacinada aqui na cidade de São Paulo com um imunizante que veio da China, o mesmo local que deu origem ao surto da Covid-19. E alguém já ouviu falar aqui de algum embargo à China, alguma sanção, como tivemos em outros casos, com gripe aviária? Não, né? Aliás, foi a China, né, que teve maior crescimento, o PIB mais cresceu nesses últimos 2 anos. Aliás, é a China que vende 95% dos insumos hospitalares mundiais. E que seriam esses insumos? Ora, os ventiladores, né, respiradores artificiais, macas, equipamentos em geral. 95% desses equipamentos vêm de lá. E o que parecia então ser um alento para a pandemia, já que enfim as farmacêuticas estavam chegando em uma fórmula, uma possível fórmula com um certo percentual de eficácia. Nós tivemos várias aí, Pfizer, Moderna, Johnson, né? Todo mundo na corrida pelo primeiro lugar, e aquilo que parecia ser um alento, ou deveria ser, aquilo que poderia, enfim, controlar a pandemia, fazer com que as nossas vidas começassem a voltar ao normal, não foi nada disso. E então, foi quando o Brasil, mais especificamente alguns estados e cidades, mais sofreram com as restrições sanitárias impostas. Foi quando conhecemos as fases laranja, vermelha, preta e a fase roxa, a pior de todas. Então, pessoal, eu vou parar por aqui neste primeiro episódio do nosso estudo sobre a cegueira. Como eu falei, eu quero fazer um apanhado do que aconteceu, né, para mostrar como chegamos a esse ponto aqui e por que estamos vivendo um momento de cegueira. Eu vou explicar. Vocês sabem que todo mundo diz isso, né? É necessário você estudar história para não repetir os erros do passado. E é esse o objetivo aqui. É um passado um tanto quanto recente, mas já estamos vendo erros sendo repetidos. Todos aqui estamos vendo os mesmos erros cometidos em 2020, sendo repetidos agora, em 2022, 2 anos depois. Vamos reagir, vamos ficar de olhinhos fechados, cegos, ou vamos finalmente abrir os olhos e enfrentar a verdade? Temos a opção sim. Até o próximo programa aqui dessa série sobre a cegueira coletiva em que vivemos e como sair dessa cegueira. Grande abraço, pessoal, e até o próximo episódio aqui do canal Juliana Bertolozzi.